Boa noite a todos e a todas. Eu sou o pastor e nós estamos para mais um sermão palavra de domingo para estar conosco todos os domingos entre 21 horas. Então nós sempre estamos aqui, depende da distância da igreja onde eu prego. Aí quando eu chego, a gente vai meditar na palavra de Deus. Aquelas pessoas que estão nos seguindo, eu quero agradecer. Todo domingo nós temos aqui a palavra de Deus com o pastor Gilberto Rebouças. Nós estamos na carta aos Gálatas, e hoje nós vamos ler o capítulo 6 para a nossa meditação, a partir do versículo 7. Capítulo 6 e versículo 7. Diz assim o texto sagrado: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Porque o que planta para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que planta para o Espírito, do Espírito colherá a vida. Do Espírito colherá a vida eterna. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor nos diga, pedindo que abençoe essa, pedindo que o Senhor alcance, que essa palavra chegue, Senhor, àqueles e àquelas que o Senhor quer alcançar. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, eu te rogo e eu te agradeço. Amém. Hoje nós vamos continuar meditando na carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da região, da província romana da Galácia. E hoje nós vamos meditar sobre a escolha certa. A vida, ela é constituída de escolhas. Nós escolhemos. Nós escolhemos com quem casamos. Nós escolhemos qual a profissão. Nós escolhemos se vamos farrear ou não. Nós escolhemos como vai ser a nossa diversão, nosso lazer. Nós escolhemos onde a gente quer morar. E a gente vive de escolhas. E tem uma área da psicologia que diz que, na verdade, nós não temos escolhas. Nós somos condicionados por uma série de fatores. Por exemplo, a pessoa nasceu num lugar paupérrimo. A família era sem condições financeiras e sem instrução. Então a probabilidade dele é de ser uma pessoa ignorante. Isso é um dos ramos da psicologia que imagina que nós somos, na verdade, um produto do meio.
Mas na vida, embora isso tenha um fundo de verdade, na vida muita gente que não tinha opções alternativas, que tudo que tinha pela frente parecia dizer não, parecia ser do contra. Nós vemos aí que os grandes músicos da história, principalmente da música clássica, era surdo. Então, nós vemos que escolhas a nossa vida, e nem sempre as nossas escolhas, são múltiplos os caminhos, mas nem sempre as nossas escolhas elas são benéficas para nós a longo prazo. Quanta gente que escolheu um casamento pensando que ia dar tudo certo, que ali estava a sua felicidade, e infelizmente não deu certo, trouxe sofrimento. Outros escolheram, casaram e são felizes. Há pessoas que escolheram uma profissão achando que iam ser felizes, fizeram uma faculdade e aí descobriram que sua vocação era outra, e aí resolveram começar tudo do zero, fazer uma nova faculdade, entrar numa nova profissão. Então a nossa vida é uma vida de escolhas. Então aqui o apóstolo Paulo vai colocar diante de nós escolhas. Mas Paulo não coloca uma pluralidade de escolhas. Ele coloca duas escolhas apenas. Ele coloca diante de nós duas escolhas. E como é meu costume, a gente primeiro interpreta o texto para depois a gente aplicar o que esse texto, que foi escrito há 2000 anos atrás, fala conosco hoje, no século XXI. Então o apóstolo Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Semear é plantar, ceifar é colher. Paulo vivia em um mundo agropastoril. Apesar dele ter sido um homem muito culto, estudou em Tarso, na Cilícia, e ali ele teve uma educação secular de qualidade, e ele estudou teologia aos pés de o Rabã, que era o grande homem, o Rabino Gamaliel. Então ele era alguém duplamente instruído, tanto na área religiosa quanto na área secular. E Paulo, ele fez 3 viagens missionárias, uma no ano 46 a 48, de 49 a 53, de 53, 54 a 57. Então em 12 anos Paulo levou o evangelho ao mundo conhecido. E nesta primeira viagem ele foi para Galácia, que era uma província romana. E lá ele pregou o evangelho. E depois que ele saiu de lá, deixou várias igrejas implantadas por toda aquela região da Galácia, ele teve notícias de que judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas não haviam largado as práticas judaicas, eles tinham agregado cristianismo e judaísmo. Eles chegaram na Galácia e queriam que as igrejas da Galácia
os gentios, os de outras nações, se tornassem judeus para serem salvos. Então eles eram chamados de judaizantes, porque eles achavam que uma pessoa só podia ser salva se ela... Rebeca, Deus abençoe. Ela só podia ser salva se ela passasse a agir, a se comportar, a viver como um judeu, principalmente com a circuncisão, que era uma marca no menino com 8 dias de nascido, para mostrar que ele fazia parte da aliança. O grande problema é que muita gente perdeu a fé, andou longe de Deus, mas achava que uma simples marca no corpo de uma criança a tornava merecedora do reino de Deus. E aí Paulo vem instruindo ao povo que não entre por esse caminho, porque os Gálatas já não sabiam para que lado ir. Eles tinham aprendido de Paulo um evangelho de que Jesus morreu na cruz, que Jesus se deu pelos nossos pecados. E eu digo sempre que o sacrifício de Jesus é suficiente para a salvação. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para a salvação. Então sejam bem-vindos, vocês que estão conosco já, né? Deus abençoe a vocês e a vossas famílias, e saibam que vocês estão em nossas orações. E se você quer oração aí todos os dias pela sua família, segue a gente aí no Instagram e nos ajude a levar o evangelho. E aí Paulo agora coloca diante desses cristãos da Galácia as duas alternativas. A alternativa dos judaizantes, que diziam que eles tinham que, para serem salvos, se tornarem uma espécie de judeu e fazerem um monte de coisa para depois ver se conseguiam um lugar no céu. E o apóstolo Paulo vem com a proposta da graça de Deus, charis no grego, ren no hebraico, significa favor e merecido, favor que eu e você não merecemos. Por isso é graça. É que Deus resolve fazer favor. A salvação para Jesus, para Paulo, para os apóstolos, não é uma conquista humana, mas é uma dádiva de Deus. Ora, se eu posso me salvar, então Deus não é salvador. E o que Jesus veio fazer na terra? Se nós podemos nos salvar, então por que Deus teve tanto trabalho e tanto sofrimento de mandar seu Filho, Jesus Cristo, vir e nos substituir na cruz do Calvário, morrer na cruz do Calvário? Então, se eu posso me salvar através de práticas religiosas, através da adesão a uma religião, então se conclui, se deduz que Jesus Cristo morreu em vão e que o Pai nada sabia e que cometeu o maior equívoco de mandar um filho morrer no lugar dos pecadores, quando estes pecadores podem se salvar. Mas Jesus e os seus seguidores, Paulo e os outros apóstolos, não vão por esse caminho de que eu e você podemos fazer algo para nos salvar. Quem está perdido não pode se encontrar.
precisa ser encontrado. Quem está morto não pode ressuscitar, tem que ser ressuscitado. Quem está cego não pode fazer-se enxergar, tem que alguém fazer uma cirurgia ou um milagre na vida dele para que ele volte a enxergar. O analfabeto não pode aprender a ler, tem que alguém o ensinar ou que ele tenha acesso ali aos meios de alfabetização. Então, Paulo nos apresenta um outro caminho, uma outra alternativa, que Jesus e os apóstolos dizem ser a verdade. E ele diz que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, que o Pai, sabendo que eu e você iríamos pecar, que nós não iríamos atingir o padrão que ele queria de santidade, perfeição, vendo a nossa fragilidade, ele elaborou um plano lá na eternidade de que Jesus morreria em nosso lugar quando chegasse a hora. Então o Pai traçou um plano em que ele permitiria a entrada do pecado no mundo. E é por isso que na teologia a gente diz que antes de Deus dizer haja luz, antes dele começar a criar, ele disse haja cruz. Ou seja, o primeiro ato de Deus foi o ato da salvação, de planejar, de começar a salvação daqueles que ainda iriam se perder. E uma vez que ele nos criou e nos deu livre arbítrio, o ser humano escolheu, usando sua liberdade de escolha, o caminho errado. Nossos primeiros pais, Adão e Eva. Se você não crê em Adão e Eva, cada pessoa, certo, escolhe os pais que tem, que quer. A minha é uma mãe e eu tenho um pai. Uma mãe do olho, dos olhos azuis, e eu tenho um pai. Se você quer ter outra coisa como seu ancestral, é um direito seu. Então, o que acontece? Paulo chega diante de nós e ele mostra aqui qual era o plano de Deus para nós que nos rebelamos contra Deus, que pecamos contra Deus, e Deus, sendo justo, tem que nos punir. Então Paulo nos diz que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, plano esse antes da fundação do mundo, para morrer uma morte vicária, ou seja, uma morte substituta, para morrer no meu lugar e no seu lugar, e assim pagar os nossos pecados. Porque nós não fomos salvos de graça. De graça seria se Deus dissesse, todo mundo pecou, todo mundo fez o que bem queria, e agora eu vou esquecer, eu vou fingir que nada aconteceu. Não, Deus é justo. Nós somos salvos pela graça. E a graça de Deus é esse atributo divino de fazer favor que não merece. Então Deus manda o seu filho que nasce, vive como homem, obedece perfeitamente à lei de Deus, cumpre a vontade de Deus e termina essa vontade de Deus morrendo em nosso lugar. Uma vez que ele assumiu a nossa culpa, o nosso pecado, ele levou sobre si o nosso pecado, levou sobre si a nossa culpa, e Deus descarregou sobre ele toda a ira acumulada de tantos e tantos pecados, de milênios e milênios de pecados que a humanidade vem cometendo. E uma vez que Jesus sofreu o que era para mim, o que era para você, ao terceiro dia Deus o ressuscitou. E aí ele manda os discípulos pregarem o evangelho
que é boa nova, que é boa notícia. E qual era a boa notícia? É que ele pagou o meu pecado, o seu pecado, e que pela fé, quando eu olho para ele e percebo e compreendo e entendo que ao morrer, a morte que ele morreu foi a minha, a tua, a nossa. Foi a morte do pecador, que ele morreu no meu lugar para pagar os meus pecados. Então, a minha fé, ela é iluminada. Eu consigo compreender agora que eu sou pecador, que Jesus morreu no Calvário, que parece uma caveira, porque o meu pecado era enorme. Porque antes de Jesus ninguém consegue compreender, nem admitir, nem reconhecer que nós somos pecadores. Então o apóstolo Paulo chega e diz que nós somos pecadores. Jesus diz, não há bom senão Deus. Então, se você não é Deus, segundo Jesus Cristo, você é ruim. Por isso eu já descobri que eu não presto faz muito tempo. Então Jesus diz, só há um que é bom, Deus. Então, se você é Deus, então essa palavra não é para você. Agora, se você não é Deus, significa que você é mau, pecador, está debaixo da ira de Deus, mas essa ira já foi derramada, descarregada na pessoa de Jesus Cristo. E aí, Paulo sai pregando esse evangelho de que no momento que eu compreendo que Jesus morreu no meu lugar, e que eu creio nisso, isso me leva ao arrependimento, a me entristecer, e dizer como é que eu pude fazer aquelas coisas que obrigaram Jesus a morrer no meu lugar. Então eu tenho parte na morte, eu tenho culpa, eu sou o principal culpado, porque Jesus morreu, Henry, Deus abençoe Henry, porque Jesus morreu no meu lugar. Porque se nós, raça humana, não tivéssemos pecado, não haveria a necessidade da morte de Jesus. Ele morreu porque nós pecamos. E aí a turma começa a bagunçar o coreto, como diz o velho ditado. O povo começou lá na Galácia a achar que a salvação não era mais um dom de Deus, mas era uma conquista nossa. E aí os gálatas começaram a seguir os judaizantes. E começaram a se circuncidar, a guardar regras alimentícias, alimentares, dietéticas. Começaram a guardar festas, começaram a fazer uma quantidade de coisas para completar a obra de Cristo. E se você quer saber se um caminho cristão é certo ou errado, é bem simples. Todo lugar onde se anuncia que o sacrifício de Jesus é suficiente para a nossa salvação e mais nada, e que tudo que nós fazemos, mudamos de vida, abandonamos o pecado, buscamos uma vida de santificação, tudo isso é resposta a esta obra de Jesus, é resposta de amor. Então esse é o caminho. Então estão pregando o caminho verdadeiro. Agora, todo lugar onde você precisa de Jesus e mais um monte de obras, e você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e tem um monte de quadrados onde você tem que pisar, onde só Jesus, o sacrifício dele não é suficiente, esse caminho não é bom. É um caminho, infelizmente, equivocado. Porque o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Essa é a mensagem do Evangelho.
É a suficiência completa do sacrifício de Cristo para a salvação. Vou repetir. A suficiência completa do sacrifício de Cristo para a salvação. Isto quer dizer que ele já fez tudo e eu só preciso crer. E uma vez crendo, aí a minha visão, meu entendimento, eu vou começar a ver o mundo de outra maneira, me ver de outra maneira, e eu vou me arrepender e vou mudar de vida. Mas a mudança de vida é consequência da fé. É consequência da salvação, do perdão, e não para ser perdoado. E aí o povo queria mudar de caminho. Os judaizantes queriam que os gálatas desertassem do exército do Senhor, do caminho do Senhor. E aí Paulo chega e diz assim, não vos enganeis. Um dos grandes problemas chama-se auto-engano. É um problema que atinge uma parcela enorme da população mundial. É que muitas vezes nós estamos longe de Deus, não o conhecemos, nunca lemos a sua palavra, vivemos completamente aquém do padrão exigido por Deus, fazemos o que bem entendemos, somos incoerentes, mas dizemos, sou filho do rei, sou filho de Deus, filha de Deus. Eu estou protegida por Deus, eu estou protegido por Deus. Eu sou de Deus desde que eu nasci. E aí a gente não consegue perceber a incoerência entre o que nós proferimos e o que nós fazemos. E a gente acha que é um grande engano é achar que eu posso andar no caminho errado e, pelo caminho errado, chegar ao céu. É achar que eu posso viver na prostituição, no adultério, agradando a este mundo, fazendo as coisas que esta sociedade sem Deus exige, coloca como padrão, como regra de conduta. Fazemos o que nós bem entendemos, não darmos bola para Deus, sermos religiosos nominais, e mesmo assim a gente acha assim, mas eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, e aí, quando eu morrer, eu vou para o céu. Muita gente imagina que vai ser assim. Você olha, a pessoa está numa vida completamente incompatível com a vontade de Deus, mas ela não se enxerga assim. Ela não consegue perceber isso. E zombar de Deus é você achar que nós podemos viver bebendo, usando drogas, se prostituindo, adulterando, roubando, sendo corrupto, egoísta, ególatra, e acharmos que Deus é nosso Pai. E que, no final das contas, nós vamos morar no céu ao lado desse Deus que é justo, que é santo, que conhece todas as coisas, que antes que a palavra saia da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos dizer. Esse Deus que é onipresente, está presente em todos os lugares, então não tem nada escondido. Mas nós achamos que a gente pode, dar uma enganada em Deus. Só que a gente não está enganando a Deus, porque
nós estamos nos enganando. Então Paulo diz: não vos enganeis. E teu amigo de verdade não é aquele que diz: vá nesse caminho, siga o seu coração. Uma das piores coisas que nós fazemos é seguir o nosso coração. Como é, pastor? Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é corrupto. Que o nosso coração foi danificado pelo pecado. Que ele foi envenenado pelo pecado. Então o nosso coração é egoísta. O nosso coração é malvado. O nosso coração é um coração que escolhe sempre aquilo que vai nos destruir. Quanta gente está aí sofrendo do coração, sofrendo sentimentalmente, porque escolheu alguém que despreza-o, que a despreza, mas ela gosta de ser pisada. E o coração dela diz: vai em frente, sofra. E ela está alimentando o sonho de que o príncipe encantado lá, o sapo vai virar príncipe, e quem se foi vai voltar. E aí vem o outro e diz: siga seu coração, vai lá. E aí quantas vezes a pessoa está no caminho errado, dizendo: olha, eu estou com vontade de largar minha família, eu estou interessado na fulana, porque eu não amo mais a minha mulher, eu amo é a fulana. Aí o outro chega e diz assim: siga seu coração, rapaz, faça o que o seu coração manda. Meu amigo, nosso coração está comprometido. Você pensar bem, você vai ver que as coisas que o nosso coração manda fazer, certo? Nem novela dá certo. Tem novela, a pobre da mocinha, da protagonista ou o protagonista sofre. Eles sofrem 90 capítulos, 89, e só no último capítulo, coitado, é que ele vai ter um fôlegozinho, porque ele seguiu o coração. Então Paulo diz assim: não vos enganeis. E quanta gente está se enganando? Passa a noite na farra, vai para prostíbulo, comete tudo que Deus não se agrada, rouba, trapaceia, tem o coração cheio de maldade, a mente poluída, gosta de pornografia, mas acha que não. Você for dizer para ele que ele está perdido, ele se ofende. Então seja bem ofendido aqui. A pessoa se ofende. Então deixa eu te dizer uma coisa: teu amigo não é aquele que passa a mão na tua cabeça quando você está errado. Porque ao passar a mão na tua cabeça, ele está te empurrando para o abismo. Teu amigo é aquele que tem coragem de dizer a verdade, de dizer: não vá por aí. De dizer: esse caminho vai levar você para a destruição. É aquele que tem coragem de dizer: você é pecador, você vai para o inferno. Talvez você fique ofendido, com raiva, saia. Mas é a verdade, quer você queira ou não. Porque foi isso que me fez mudar. Foi no dia que eu descobri, por Deus, que eu sou desgraçado, miserável, pecador, que não sou melhor que você nem ninguém, mas criei que Jesus Cristo morreu no meu lugar, me arrependi e mudei minha vida. Estou tentando me alinhar com Deus dia após dia. Porque ninguém se alinha com Deus da noite para o dia. A gente passa 20 anos pecando e depois quer mudar da noite para o dia. Não. Tem gente que muda só a capa, por isso é um bando de hipócritas.
Então Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ele não quer dizer que muita gente não zombe de Deus, não desdenhe de Deus, não deboche de Deus, não faça piada com Deus, não viva como se Deus nem existisse, não esteja nem aí para Deus, nem creia nele. Não, o que Paulo está dizendo não é isso. Ele está dizendo: ninguém vive como se Deus não existisse, ninguém que não segue os padrões estipulados por Deus, ninguém fica sem consequência. Ninguém passa por essa vida sem ter que pagar por esse desprezo dado a Deus. Paulo diz: de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Paulo está dizendo: eu não posso viver como se ele não existisse, ter uma fé puramente nominal e imaginar que eu vou para o céu. E imaginar que no final das contas, todo mundo vai para o céu, mesmo que não tenha mudado. Porque a vida do cristão é dividida em 2 períodos. Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não é a data do calendário. É a data da conversão. Todo verdadeiro cristão é aquele que diz: olha, antes de conhecer a Cristo, eu não me conhecia. Eu achava que eu era bom, que eu não matava, não roubava, que eu vivia do trabalho para casa. Mas depois que eu conheci a Cristo, fui ler a Bíblia, eu compreendi que eu sou ruim, que eu não presto, e que a salvação não é uma conquista minha, mas uma dádiva divina que Deus me oferece, e eu a recebo pela fé ou a rejeito pela incredulidade. Ou você recebe a salvação pela fé, ou a sua incredulidade vai dizer: não, não quero. E aí Paulo diz: aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Eu li um estudioso da Escritura que ele diz: o homem não zomba da natureza, mas quer zombar de Deus. Ele diz: nenhum agricultor planta espinho querendo colher rosas. Nenhum agricultor planta venenosas querendo colher comida saudável. Não, ele sabe que se ele quer arroz, ele planta arroz. Se ele quer feijão, ele planta feijão. Se ele quer soja, ele planta soja. Então Paulo vai para a lei da semeadura e da colheita. Ele diz: aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, em Israel, havia 2 momentos. O momento de plantar, que era ali no começo do ano, e havia o momento de colher, que era lá em setembro, outubro. Então, no começo do ano, eles plantavam e colhiam ali a trigo, a cevada. E lá em setembro, aí do final de março, abril, aí eles estavam, março, abril, ali no começo de maio, né? Então agora está começando lá o verão. E aí até setembro não cai um pingo d'água. Aí de setembro em diante o pessoal vai colher agora as uvas, a oliva para fazer o azeite. Então, entre o plantar e o cegar, tem um trabalho de preparar a terra para aguardar a chuva, de acreditar que a chuva vem, de acreditar que ela vem na quantidade, de vencer as intempéries, a seca, o sol causticante, o siroco, que era um vento da Palestina, que ele sai do deserto e ele vem com aquelas pedrinhas de areia
feito brasa, queimando todo mundo, que ninguém aguenta aquele vento. Então, você já imaginou uma pessoa sair desde maio até setembro plantando? Então está todo mundo ali orando, pedindo a Deus para que venha as chuvas que vão garantir a colheita. Então Paulo está dizendo o seguinte: aquilo que você plantar, você vai colher. Então não imagine, não se engane achando que você vai plantar na prostituição, vai plantar na desonestidade, vai plantar na injustiça, vai plantar na violência, vai plantar a vida toda na gandaia, na brincadeira, na farra, e vai colher o reino dos céus. E vai colher um lugar ao lado de Deus. Paulo diz: não vos enganeis. Não pense você que você vai se prostituir, que você vai fazer da sua vida o que você bem quiser, que vai aprontar tudo, que vai enfiar o pé na jaca, e que no final das contas você vai colher coisa boa. E quando você fechar os olhos aqui, você vai acordar vendo anjinhos ao lado de Deus. Não! Paulo diz: o que você plantar, você colhe. A vida é uma plantação. E no final dela, nós vamos ver o que cada um plantou. E a pergunta é: o que nós estamos plantando? Porque é isso que nós vamos colher. A lei da semeadura e da colheita, ela não muda. O que eu planto, eu colho. E aí ele diz assim: porque o que planta para a sua própria carne, sua natureza pecaminosa, seus desejos, suas paixões, ele diz: da carne colherá a corrupção. Ele está dizendo: é claro, é evidente. Se você planta nos seus desejos, nas suas paixões, na sua vontade, se você faz o que bem lhe dá na telha, sem se perguntar, sem nunca ter buscado conhecer a vontade de Deus, sem mudar de vida, se você não teve o antes e o depois, se você nunca se arrependeu, nunca creu em Jesus Cristo, então não espere colher a vida eterna. Espere colher a corrupção, a decomposição, um corpo que vai morrer e apodrecer e uma alma que vai para o inferno. Infelizmente é essa a lógica da Bíblia. É que se você planta na carne, da carne você vai ceifar corrupção, você vai colher corrupção. Ele diz: mas o que planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ele diz: mas aquele que o Espírito Santo chega e diz: olha, Jesus morreu em teu lugar, pagou o teu pecado, e a pessoa é iluminada, uma luz entra no seu coração e na sua mente, ela crê. E ela crê nisso, e ela se agarra a isso, e ela deposita nisso toda a sua fé. Aí ela começa a compreender a vida, a ver o mundo com outros olhos. Aí ela se arrepende dos pecados, abandona os pecados, e vai estudando a palavra de Deus, conhecendo a Cristo, e vai mudando. E aí o Espírito Santo vem habitar no coração dessa pessoa. E ele vai iluminando as Escrituras. E ele vai iluminando o nosso compreender. E ele vai iluminando a nossa vida. E ele vai nos dando força para fazer aquilo que nós não tínhamos. E ele vai mostrar a centralidade de Jesus. Ele vai dizer: você andava se enganando. Você plantava na carne e achava que ia para o céu. Mas agora, você descobriu que você estava plantando na carne. Então a tua colheita será miserável. Sua colheita será a corrupção, a destruição.
Aí ele diz, mas Jesus escolheu no teu lugar. Você plantou o mal e Jesus morreu colhendo o mal que você plantou, para te dar a oportunidade de que você não colha. Porque tem muita gente que você está me ouvindo agora e você diz, pastor, se é assim, então eu estou ferrado, pastor. Que o que eu já plantei de coisa ruim, mas Jesus morreu no seu lugar para colher as coisas ruins que você plantou na vida. E para te dar o perdão e a oportunidade de você fazer uma nova plantação. E começar a plantar coisas boas para colher a vida eterna. Então, hoje, creia em Jesus. Olhe para aquele homem lá da cruz, que morreu no Calvário, em seu lugar, que recebeu a colheita que você plantou, que recebeu o castigo, a maldição, para poder dar a mim e a você a chance de começarmos de novo. Aí quando você se arrepende, você crê em Jesus e se arrepende, seus pecados são perdoados, sua vida é zerada e tudo começa de novo. Você quer começar de novo? Então receba Jesus como seu Senhor, creia que Ele morreu, se arrependa e receba o Espírito Santo. E aí você começa a ler a Escritura. E a cada dia sua vida vai ser transformada. Então, receba Jesus aí. Então, hoje nós vimos dois caminhos. O caminho onde eu me engano, onde eu acho que eu sou bom, e o caminho onde Jesus morreu no meu lugar. Onde Jesus chega e tira o auto-engano e ele diz, não pense que você plantando pecado, você vai colher coisa boa. Arrependa-se, creia. Então hoje creia em Jesus Cristo crucificado. Creia que Ele morreu no seu lugar, aí onde você estiver. Você pode estar no inferninho, você pode estar no pior lugar do mundo. Creia, olhe, veja agora, mentalize. Jesus lá na cruz, pregado, com a coroa de espinho, o sangue vertendo, e ele gritando, bradando e dizendo, está consumado. E morrendo no seu lugar. Aquela morte matou o meu velho homem. Mata o seu passado. E quando ele ressuscita, nos dá uma nova vida e o direito de começar. Então você que sonhou a vida inteira em começar tudo de novo, descobriu hoje que pode. Então agora é com você. Você vai continuar semeando na carne e esperar enganadamente colher o reino de Deus? Ou você vai se arrepender, crer em Cristo, pedir o Espírito Santo que venha morar em você, zerar a tua vida, receber o perdão dos pecados pela fé em Cristo, crer que Ele morreu no seu lugar e começar uma nova plantação. Então agora é com você. Fique com Deus e que o Espírito Santo possa agir no seu coração. Deus te abençoe em nome de Cristo.